Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou fazer um efeito simples usando o recurso de pintura dinâmica para gerar um efeito aqui de um objeto submergindo a superfície de outro e emergindo de forma prática. Eu vou usar dois tipos de simuladores nesse efeito, o de corpos sólidos e o de pintura dinâmica para gerar aí a possibilidade. Eu estou usando a versão 2.92. Essa é uma versão experimental, ela ainda não está oficializada. Se vocês quiserem baixar no site do Blender, lá ela se encontra disponível. Mas eu uso aqui de forma compactada, não instalável. Vocês podem me acompanhar com as versões anteriores para entender o raciocínio aqui do efeito. É bem simples. Vamos começar. Eu vou começar com esse objeto cúbico. Eu vou trazê-lo para a superfície superior usando GZ1. E vou aplicar nesse objeto, pelo modo de edição, a subdivisão da malha. Clicando em Subdivide, eu vou subdividir essa malha aqui em 30 subdivisões. Eu vou voltar agora de novo a Object Mode. Eu vou acrescentar aqui no nosso cenário um outro objeto, que vai ser uma UV Sphere. Vou usar o S de escala para diminuí-lo um pouco. E para completar o cenário, eu vou adicionar um outro objeto, que é uma Mesh Plane. Vou usar o S de escala e ter os três objetos aqui para a nossa simulação. Um plano que será o chão, o objeto que será uma tela no processo com o efeito fluido e o objeto que fará o mergulho desse objeto para criar aí a submersão e a imersão na simulação. Então nós vamos aplicar para esse objeto esférico e para o plano efeito Read Body para gerar uma dinâmica do objeto caindo e atritando com essa superfície. Eu começo aplicando na esfera o efeito físico Read Body. Eu vou mantê-lo como Active, porém o shape dele aqui eu vou usar a condição Mesh. Para o objeto de baixo, eu vou aplicar nele também o Read Body, porém ele vai ser um objeto de obstáculo. Então, em vez de Active, eu uso o modo Perceive. E aqui eu vou usar o Shape na condição Mesh. Configurado, se eu ocultar por enquanto o cubo maior aqui da cena, a esfera vai cair e atritar com essa superfície, fazendo esse efeito aí que vocês estão vendo. Vamos trazer de volta o cubo maior e agora nós vamos gerar o efeito da simulação de submersão desse objeto, nesse objeto aqui, e também a imersão desse mesmo objeto, usando a gravidade para tal. Então nós vamos aplicar tanto para esse objeto esférico como para o cubo o efeito físico chamado Dynamic Paint, que é a pintura dinâmica. Para a esfera nós vamos dar o Dynamic Paint e nós vamos mantê-lo como um objeto do tipo Brush. Ele vai gerar o efeito de pincel aí na simulação. Agora nós temos que adicionar o brush, que é o pincel que fará o efeito. Pronto. Criado, nós precisamos atribuir para o objeto maior o efeito Dynamic Paint, mas nós vamos mantê-lo aqui com a opção Canvas, na condição de tela. Esse objeto pintará sobre a malha desse objeto que está embaixo. Então vamos atribuir para ele o Canvas, e aqui na opção de superfície, eu vou ter que determinar qual o tipo de comportamento que a tela terá durante o efeito. Nesse caso eu quero que ela gere ondas. Então eu vou usar a opção Waves. Agora dando play, vocês vão notar que o objeto cai com a simulação Read Body e gera esse efeito interessante aí na malha do objeto cúbico. Ele mergulha. Como é que eu faço então a condição de submersão e depois de imersão desse objeto? Eu posso simplesmente gerar a chave de animação na timeline desse objeto. Mas há uma forma prática, usar o recurso de gravidade. Como? Eu seleciono o objeto onde eu apliquei o Read Body, a gravidade dele é controlada aqui, ó, pessoal, no Scene Properties. Se eu desabilito, dando play, o objeto não cai, porque não tem gravidade. Se eu habilito, ele cai, porque existe uma gravidade. E essa gravidade, se vocês olharem, está atribuído aqui ao eixo Z de forma negativa. Faz com que o objeto seja puxado para baixo. Então eu posso gerar chaves de animação desse valor na timeline para gerar o efeito que eu preciso. Então eu quero que o objeto, do frame 1 ao frame 20, ele fique parado aí na área.
Então aqui eu uso uma gravidade 0 em Z e crio uma chave de animação. No frame 20, eu mantenho a mesma chave em 0, pois ele vai estar estático do 0 ao 20. Porém, do 20 até o 80, eu quero dar a força negativa para o objeto submergir na malha. Então eu gero um valor aqui, menos 9,8, que é a força de gravidade para baixo, tá? E gero a terceira chave. Então vocês vão ver agora o seguinte, o objeto estático, e a partir do frame 20 ele começa a cair e colide, submergindo aí na interface. Até esse ponto aqui, eu vou manter a gravidade com o fator menos 9,8. E eu quero que a partir do 147 até o 250 o objeto faça a reversão na direção. Então eu vou usar um fator positivo, gravidade de 9,8. E vou gerar a minha quinta chave de animação aqui na timeline. Agora vocês vão ter o efeito do objeto submergindo, criando esse efeito fluido na malha do objeto abaixo, e de repente ele emergindo. Bem prático, né, pessoal? Essa ideia vocês podem utilizar para alguma finalidade que vocês tenham dentro do projeto de vocês. Exemplo de um objeto mergulhando no interior de algo que seja fluido e criando aí esse efeito de ondas sobre a superfície do objeto. Fica a ideia, cabe a vocês agora tirarem o melhor aproveitamento. Espero que tenham entendido. Até o próximo tutorial.